Bom, na aula passada nós falamos sobre autoconsciência, todos os aspectos que envolvem esse pilar da inteligência emocional, e a autoconsciência é fundamental para que nós passemos para o segundo pilar, que é o que nós vamos tratar hoje, que é a autorregulação. A autorregulação, segundo Daniel Goleman, é a capacidade de escolher respostas, a não reagir por impulso, ou ainda a cuidar das emoções de forma que não sejam prejudiciais nem para mim, para a pessoa e nem para outras pessoas diante de uma situação. Quando Daniel Goleman fala sobre essa questão de ser prejudicial, é muito interessante porque parece que as pessoas que reagem, as pessoas que se fecham, elas não estão reagindo. Nossa, ela fica quieta, o outro fala e ela fica ali parada, quieta, engole seco, engole todos os sapos. Tem gente que leva isso até como se fosse um elogio, mas eu quero chamar a sua atenção aqui. A autorregulação não é nem sair gritando, quebrando coisas ou tendo reações, que prejudiquem outras pessoas. Mas quando eu também fico quieto, eu engulo todos os sapos, quando eu deixo o outro falar e finjo que não estou ouvindo, quando eu ignoro a fala do outro, isso também é uma reação. Nós não fazemos isso de maneira consciente, cognitiva, nós fazemos isso de maneira emocional. É a emoção que nos faz travar, parar, estagnar, nos fechar. Mas é reação. Ainda assim é reação. Existe a reação para fora, que nós vamos chamar de explosão. Há pessoas que explodem, que prejudicam as pessoas do seu ambiente, que respingam, que levam consequências para as outras pessoas. E há pessoas que implodem, que são aquelas tidas pessoas boas, como são fáceis de lidar, porque elas não respondem, porque elas não ofendem, mas as pessoas implodem, elas fazem mal para si. Sonia Lyubomirsky diz que todas as reações de luta e de fuga são prejudiciais. De luta, quando você explode, você pode levar o mal para outras pessoas. Você pode magoar outras pessoas, você pode ferir as emoções, ferir fisicamente outras pessoas. E, segundo a mesma autora, essa reação já trouxe todos os males que nós temos no mundo, de guerras, de genocídios, intolerâncias, enfim. Mas a fuga, que geralmente é para dentro, prejudica a nós mesmos. Traz todo tipo de consequências emocionais e físicas. Pessoas que acabam tendo depressão, cânceres, doenças psicossomáticas, porque guardam tudo para si. Na aula anterior eu disse que nós só curamos aquilo que nós verbalizamos, que é aquilo que nós trazemos à consciência e verbalizamos. Então, quando eu implodo, é uma implosão, eu não levo nenhuma consequência para fora, eu não prejudico outras pessoas, mas eu trago consequências desastrosas, emocionais, físicas e mentais para mim mesma. Então, tanto o instinto de luta quanto de fuga, quando são utilizados a partir única e exclusivamente a partir das emoções, são instintos maléficos, são instintos que vão trazer malefícios para outras pessoas ou para nós mesmos. Então, a autorregulação, o segundo pilar da inteligência emocional, é um pilar importantíssimo que nós, volto a dizer, deveríamos ensinar desde o início para as crianças e que
vem por falta de uso, vem trazendo prejuízos para tantas pessoas. A autorregulação, segundo o mesmo autor, é uma autogestão. Eu gerencio a mim mesma. É o que ajuda a sintonizar as vivências emocionais. Além das vivências com outras pessoas, dentro de mim, quando uma pessoa não se autogerencia, ela prejudica outras funções corporais, cerebrais. Por exemplo, quando a emoção domina todo o corpo e domina todo o cérebro, as funções cognitivas ficam prejudicadas. Então, pessoas que estão altamente ansiosas, estressadas e preocupadas têm mais dificuldade em aprender, por exemplo. Então, prejudicam aspectos relacionados ao processo de aprendizagem, sempre estão recuperando perturbações da vida, lembrando de uma situação que aconteceu há 1 mês atrás, há 2 meses atrás, há 5 anos atrás, e aquela raiva emerge novamente. Lembra que eu disse? O cérebro não consegue diferenciar o que é presente, passado e futuro, não consegue diferenciar o que é verdade do que é acontecimento, do que é imaginação. Por isso que quando eu imagino uma tragédia acontecendo, uma catástrofe acontecendo, e eu vou buscando informações no meu cérebro sobre essa catástrofe, o cérebro entende que isso está acontecendo e eu tenho as emoções de como se realmente estivesse acontecendo. Então, eu consigo, se eu não gerencio, eu consigo trazer informações para o meu cérebro e reações para o meu corpo que fazem com que eu pense mesmo que isso é uma verdade. E como, dizem, a mente chama a mente porque ela mente muito. Que nós temos, o nosso cérebro é muito cheio, muito criativo em imaginar coisas. E o nosso corpo responde e corresponde a essa imaginação que o sistema límbico e todo o processo cerebral traz para aquele momento. Então, nós temos que cuidar desse autogerenciamento, dessa autogestão, para que nós possamos olhar para as coisas que acontecem exatamente como elas realmente acontecem, para que nós possamos melhorar o nosso processo de aprendizagem, para que nós possamos cuidar da recuperação dessas emoções. Um acontecimento de 10 anos atrás não venha repercutir ou reverberar as minhas emoções nos dias de hoje. Também para que eu possa adiar satisfações quando necessárias. Quando nós não autogerenciamos, quando nós não fazemos a autogestão, nós também podemos cair no engodo de, em função de um prazer momentâneo, prejudicar a nossa vida futura. Vou dar alguns exemplos. Prazer momentâneo de comer um doce, prejudicar a minha vida com o desenvolvimento de uma diabetes. Prazer momentâneo de comer fast food. Eu estou prejudicando a minha vida em relação ao ganho de peso, à qualidade de vida. Prazer momentâneo de dormir até tarde. Prejudico as questões de uma atividade física que eu deixei de fazer e o desenvolvimento corporal, a minha saúde física. Então, a autorregulação está muito relacionada a todas essas questões. Não é só, e eu não gosto de usar muito o termo autocontrole, porque parece que nós temos que controlar as emoções e não é essa a ideia. Nós vamos autogerenciar, fazer autorregulação das nossas emoções para que elas não sejam capazes de controlar a nossa vida. Eu não sei se vocês já ouviram, mas existe no livro do Daniel Goleman, na verdade, ele traz um teste
eles fazem. Aliás, esse teste eu coloquei num vídeo e eu gostaria que você assistisse a esse vídeo, que é o teste do marshmallow. Vocês devem ter visto que nós começamos essa aula de autorregulação com um videozinho em que as crianças são colocadas numa sala, com um marshmallow. E são crianças mais ou menos aí de 4 anos e elas foram colocadas diante desse marshmallow por uns 15, 20 minutos e elas são orientadas a não comer aquele marshmallow. Se elas conseguissem não comer aquele marshmallow, elas ganhariam 2. Então esse teste é chamado teste do marshmallow e está no livro do Daniel Goleman. Então tem várias pesquisas, várias vezes esse teste foi repetido e eu gostaria de trazer algumas percepções aqui do próprio autor a respeito do teste do marshmallow, o que isso tem, qual a relação disso com a autorregulação, que é o tema dessa aula, e quais são as consequências positivas da autorregulação. Então, a ideia desse teste é que se essas crianças conseguiam lutar contra o impulso de comer o doce imediatamente. São crianças de 4 anos na média. Então imaginem vocês, né? Se vocês olharam, né? Se não olharam com detalhes, voltem, assistam a esse vídeo quantas vezes quiserem. Elas foram buscando estratégias, né? Tapavam os olhos, mentiam para a cabeça, colocavam a cabeça no meio dos braços, conversavam consigo mesmas, cantavam, brincavam com as mãos, com os pés, buscavam, até tentaram dormir para vencer o impulso de comer o doce. Eles receberam, ao final, né, aqueles que conseguiram, receberam a recompensa de 2 marshmallows e outros não foram tão valentes assim, foram mais impulsivos e comeram o seu único doce, né, quase segundos depois que o pesquisador saiu. E o que o teste do marshmallow nos traz, né? Qual o diagnóstico dele diante dessa questão da autorregulação e do impulso? Então, vou ler alguns trechos aqui do próprio livro para que eu não peque em nenhuma fala do Daniel Goleman. O poder diagnóstico de como lidaram com esse momento de impulso tornou-se claro 12 a 14 anos depois, quando essas mesmas crianças foram observadas na adolescência. Então, o teste aconteceu quando elas tinham 4 anos e 12, 14 anos depois eles voltaram para falar com essas mesmas crianças e observar agora esses adolescentes para entender, né? Registraram quem teve impulso, comeu o doce, quem conseguiu resistir ao impulso e autogerenciou a sua vontade. E as respostas são muito interessantes e eu vou lê-la aqui para vocês. A diferença emocional e social entre os pré-escolares que agarraram os marshmallows e os seus colegas que adiaram a satisfação foram impressionantes, diz Daniel Goleman. Os que resistiram à tentação aos 4 anos eram agora adolescentes mais competentes socialmente, pessoalmente eficazes, autoassertivos, mais bem capacitados para enfrentar as frustrações da vida. Tinham menos probabilidade de se desmontar, né, de perder a regulação ou entrar num processo de sequestro de amígdala. Tinham menos probabilidade de se desmontar, de se paralisar ou até de regredir sob tensão. Ficavam menos abalados, menos perdidos, né, descontrolados quando pressionavam.
aceitavam desafios e iam até o fim, em vez de desistir, mesmo diante das dificuldades. Os que não comeram marshmallow por impulso eram mais independentes e confiantes, confiáveis e firmes, e tomavam iniciativas e mergulhavam em projetos. E mais de uma década depois, ainda podiam esperar um certo tempo para receber as recompensas, enquanto perseguiam os objetivos. Aqueles que agarraram o marshmallow, cerca de 1/3 do grupo, tendiam a ter reduzidas essas qualidades e possuíam, ao contrário, um perfil psicológico relativamente mais problemático. Na adolescência, esses que lá na infância agarraram o marshmallow e não conseguiram conter o seu impulso, tinham mais probabilidade de serem considerados pessoas tímidas nos contatos sociais, de serem mais teimosos e mais indecisos, de se perturbarem facilmente diante das frustrações. Lidavam de maneira ruim diante das frustrações. Também eram adolescentes que se julgavam ruins e indignos, de regredirem ou ficarem imobilizados quando tensos. Também de serem desconfiados e ressentidos por não conseguirem nada, segundo o autor. Tinham uma tendência ao ciúme e à inveja, reagiam de maneira exagerada às irritações com mau humor. Dessa forma, provocavam mais discussões e brigas do que aqueles que na infância resistiram ao marshmallow. E após todos aqueles anos, continuavam sendo incapazes de aguardar as recompensas. Essa pesquisa ganhou proporções mundiais, indicando que quando uma criança tende a se autorregular desde pequena, há uma probabilidade maior de que ela consiga mais sucesso na vida. Mais sucesso, principalmente levando em consideração que nós estamos falando aqui de uma inteligência emocional que é primordial para que nós possamos ter sucesso, para que nós possamos gerenciar as nossas emoções, para que nós possamos evitar conflitos necessários, evitar explosões e implosões. Por isso eu disse, desde o início da nossa aula, desse módulo, que a inteligência emocional deveria ser ensinada desde a pré-escola. Inteligência emocional está relacionada à autorregulação, mas que se baseia, obviamente, na autoconsciência. A autorregulação não existe sem autoconsciência, porque primeiro eu preciso ter consciência das minhas emoções. Aquelas crianças que conseguiram se manter firmes diante de um marshmallow, adiando a recompensa para conseguir 2, elas gerenciaram as suas emoções. Elas buscaram estratégias, mas elas só buscaram estratégias porque elas sabiam como elas poderiam fazer isso de maneira mais eficaz para conseguir resistir àquele doce. Para Daniel Goleman, então, a capacidade de controlar um impulso para conseguir chegar a um objetivo, seja ele montar uma empresa, solucionar uma equação, ou disputar um esporte, né, olímpico de maneira profissional ou não, isso é autorregulação. As constatações de Daniel Goleman acerca da inteligência emocional nos leva a entender que inteligência emocional está ligada à nossa capacidade de atingir metas, determinando como as pessoas podem empregar bem ou mal as suas capacidades mentais e emocionais. Ainda sobre autorregulação, há estudos que discutem a relação da autorregulação com a ansiedade. Qual é o fator preponderante em relação à ansiedade e à autorregulação? A ansiedade prejudica ou
ela impulsiona a autorregulação? Quando eu tenho um projeto em mente e eu estou ansioso ou ansiosa para colocar esse projeto em prática, isso me ajuda ou dificulta a autorregulação? Então, esses estudos, essas pesquisas, e eu coloquei algumas delas ali no material para vocês também, dizem que a ansiedade, de maneira geral, ela solapa o intelecto, ela mina, ela derruba, ela é altamente prejudicial para o intelecto. Ou seja, pessoas mais ansiosas, mais preocupadas, tendem a ter mais dificuldade de aprendizagem. A alta ansiedade crônica é um previsor quase certo de que a pessoa vai acabar fracassando, porque ela puxa esse futuro para o presente de maneira muito mais acelerada, né? A ansiedade é o excesso de futuro. Então, quando eu quero que ele aconteça de maneira mais rápida, eu acabo me atropelando e a tendência ao fracasso é muito maior, né? Dentro do treinamento, de uma profissão ou em várias áreas da nossa vida. Os ansiosos têm mais probabilidade de falhar, não porque não tenham competência, mas por todas os prejuízos que a ansiedade traz, tanto para a questão intelectual, né, cognitiva, quanto para a própria emoção. Geralmente os ansiosos têm pensamentos mais negativos, porque quando você coloca a sua ansiedade em ativação, obviamente que ela vai dizer, não vai dar certo, porque você vai falar com o seu chefe, vai pedir aumento, com certeza ele vai dizer que não, com certeza isso não vai dar certo, esse projeto vai encontrar tais e tais prejuízos ou tais e tais desafios que você não vai conseguir alcançar. Então, geralmente, as pessoas que têm maior ansiedade têm maior nível de pensamentos negativos, de autodepreciação, inclusive, né, a síndrome do impostor. Né? Mas eu tô tentando esse projeto, mas alguém vai descobrir que eu não sou tão especialista assim, tem alguém melhor que eu, tem outros profissionais melhores que eu. Então, essa autodepreciação está muito vinculada à ansiedade. Porém, por outro lado, as pessoas, quando conseguem canalizar as suas emoções, podem usar a ansiedade a seu favor. Então, quando eu uso uma estratégia de ansiedade antecipatória sobre um discurso, um teste, uma prova, um projeto novo, eu consigo me preparar melhor. Porque essa ansiedade antecipatória pode me ajudar a me preparar para aquela tarefa, fazer uma leitura melhor dos riscos, fazer um gerenciamento de riscos. Porque o medo é importante, a ansiedade é importante, e essas duas emoções conjugadas de maneira canalizada, de maneira produtiva, nos leva a olhar lá na frente, gerenciar os riscos. Gerenciando os riscos, eu posso conseguir me preparar melhor, me motivar mais, porque eu estou olhando o risco, eu estou olhando os desafios que eu vou ter pela frente e eu consigo me sair melhor. Então, a ansiedade em si, ela pode ser prejudicial, mas ela pode nos ajudar nos novos projetos. Ela é necessária. Os estados de espíritos positivos relacionados aos novos projetos, eles tendem a aumentar a nossa capacidade, a nossa flexibilidade. Ela nos leva a encontrar soluções a partir dessa leitura futura, né, dos problemas que eu posso encontrar, dos desafios que eu posso encontrar em relação a esses projetos. Então, a fronteira entre a ansiedade nos ajudar ou prejudicar, né, no desempenho de uma nova tarefa, de um novo projeto, de um novo desafio, e obviamente no sucesso em relação a esse projeto, a esse desafio, a essa meta, está pautada em 4 aspectos. Primeiro, equilíbrio.
até onde a ansiedade domina as minhas ações. Então, quanto eu consigo utilizar essa ansiedade de maneira positiva para que ela não domine as minhas ações. Então, primeiro, o equilíbrio. Segundo, otimismo. Ter um bom humor e esperança diante das situações. O Daniel Goleman fala a respeito do otimismo, Martin Seligman fala a respeito do otimismo, o quanto o otimismo, o bom humor diante das situações nos leva a regular a ansiedade de maneira produtiva para que ela nos ajude a entrar no novo projeto e vencer o novo projeto. Além disso, o terceiro aspecto, consciência das emoções. Eu tendo autoconsciência, que é o nosso primeiro pilar, a partir do momento em que eu consigo perceber o quanto essa ansiedade está acima do normal, acima do viável, acima do positivo, eu posso voltar e regular as minhas emoções. E o mindset de crescimento, que nós já havíamos falado também no momento que nós falamos do pilar da autoconsciência. Mindset de crescimento, eu tenho uma dificuldade. Para aquele que tem um mindset fixo, vai dizer, tem essa dificuldade, desisto, volto para casa. Para aquele que tem um mindset de crescimento, peraí, eu não aprendi isso ainda, mas eu posso aprender. Estou baseando o meu aprendizado na neuroplasticidade. Eu sou capaz de aprender qualquer coisa. E quando eu desenvolvo o mindset de crescimento, eu vou olhar para os desafios como oportunidades. Aliás, nós vamos ter um momento só para falar sobre a questão da inteligência emocional aplicada às corporações. Mas aqui vale um ponto muito importante. Se eu não tenho desafio, se eu não tenho novos projetos, se eu não tenho novos objetivos, provavelmente eu esteja estagnado na minha profissão. E o que nos movimenta? São os desafios, são os projetos, são as metas autoacordantes, metas que eu mesma estabeleço, porque eu tenho visão de um futuro que eu posso ter sucesso nessa área, nessa profissão, nessa tarefa que eu estou aqui desenvolvendo. Então, se eu não tenho desafios, eu entro num processo de relaxamento, mas nós vamos ver isso de maneira bem profunda nos nossos próximos módulos. Mas os projetos com desafios e uma dosezinha de ansiedade nos ajuda a ter um sucesso, aumento de aprendizagem e uma possibilidade de crescimento pessoal, profissional, intelectual e amadurecimento emocional. Além disso, quando nós falamos de regulação ou de autorregulação, estamos falando também sobre algumas soft skills muito importantes para os dias de hoje. Então, o que indica que eu estou num processo de autorregulação? A partir do momento que eu olho as emoções preponderantes, as mais presentes, dentro da presença, da ansiedade, do tempo de duração de cada emoção, lá no processo de autoconhecimento. A autorregulação está relacionada a alguns aspectos também importantes, que são pequenas habilidades que às vezes passam desapercebidas, mas que são importantes no processo de autorregulação. O primeiro deles é a adaptabilidade. Quanto você consegue se adaptar às novas situações? Eu estou aqui agora, diante de uma câmera, olhando para mim. Até 2020, 2018, 2020, isso era algo completamente aleatório. Para mim era muito esporádico ter que fazer o que eu estou fazendo aqui. Com a pandemia, nós tivemos que aprender a dar aulas, ministrar aulas diante dos quadradinhos, das aulas online ao vivo. Depois nós tivemos que aprender a falar diante de uma câmera que não emite nenhuma reação aqui durante a minha fala.
Eu tenho que imaginar aquilo que vocês precisam ouvir, a maneira, o tom de voz, se está num ritmo consistente, quais os problemas que eu estou tendo de comunicação, mas eu não tenho reação da câmera, ela é um objeto, mas eu tive que me adaptar a isso. Quantas pessoas tiveram que se adaptar a processos, por exemplo, após um acidente, a perda de um membro superior, inferior, a não andar mais, a adaptação de uma nova estrutura de vida, a uma nova constância, a uma nova condição de trabalho. Quanto nós somos capazes de adaptar, de nos adaptar diante de novas situações. Isso é um processo de autorregulação, porque às vezes nós estamos trabalhando numa empresa, chega um sistema novo, nossa vontade é de jogar tudo para o alto e voltar para os velhos hábitos, mas a evolução está relacionada à adaptabilidade, ao nosso processo de adaptação, ao processo de autorregulação que nós já estamos falando de maneira recorrente aqui durante essa aula. A autorregulação das minhas vontades, do processo de recebimento de recompensa. A autorregulação está relacionada também ao quanto eu gerencio a produção de dopamina no meu corpo. Por exemplo, mesmo os adultos, mas também as crianças, se nós formos nos deleitar com a dopamina produzida no nosso corpo, nós ficamos o dia todo aqui, né, diante do celular, olhando os reels, as notícias, as brincadeiras. Eu saio daqui e vou assistir a um filme no streaming. Eu passo o tempo todo, né? Tanto que nós temos um livro chamado Nação Dopamina. É um livro que eu sugiro que vocês leiam. Ela fala sobre essa necessidade do ser humano de estar o tempo todo estimulado pelo prazer. Então, a nação dopamina, que somos nós estamos inseridos nessa nação dopamina, essa nação que entende que o prazer é mais importante que o sofrimento e que eu não devo, eu não busco autorregular o prazer. Por isso, o excesso de dopamina e o cuidado que nós temos que ter em relação a isso. Nós estamos diante de uma geração, e nós nos incluímos, mesmo tendo mais de 40 anos, 50 anos ou 60, em uma geração chamada geração dopamina, que não consegue viver o ócio por minutos sequer, não consegue se debruçar ou apreciar o ócio ou até a frustração. Tempo sem fazer nada. Nós estamos com o celular durante um momento de refeição. As crianças estão diante do celular mesmo nos momentos de refeição, ao acordar até o momento de dormir. Não conseguem ficar minutos de frustração, de ócio, sem fazer nada. Esses são momentos importantes. Então, quanto nós nos deixamos levar por essa alta ativação da dopamina, alta ativação dos prazeres, do comer, do beber, do estar estimulado em excesso. Isso é autorregulação. Isso se faz a partir da autorregulação. Também a partir daquilo que nós já falamos, né? Dentro do livro do Daniel Goleman, da realização e da positividade, do bom humor, do otimismo diante das situações. Não vamos olhar para aquelas situações de maneira mais catastrófica do que elas efetivamente são. Não vamos olhar para as nossas emoções de maneira mais catastrófica do que elas realmente são. Isso é autorregulação. Autorregulação não é apenas gerenciar as minhas emoções, mas gerenciar aquilo que eu faço com as minhas emoções. Entender se eu deixo as minhas emoções dominarem
a minha cognição. A proposta aqui de autorregulação é o contrário, é raciocinar e racionalizar as minhas emoções para que eu possa usar de maneira otimizada, inteligente, todas as emoções que eu deixo fluir sobre as situações em mim diante das situações. Autorregulação é importantíssima, é urgente para que nós possamos desenvolver aspectos da inteligência emocional. Esse é o segundo pilar e eu espero que você tenha aproveitado esse momento, essas aulas e todo o material que nós deixamos aí disponíveis para vocês. Próximo pilar, nós vamos falar sobre automotivação e eu espero você lá.